Eu sou consagrada. Sou uma mulher consagrada a Deus há 15 anos na comunidade Canção Nova. Eu sou carioca, tenho 38 anos, sou casada com Carlos Biagioni, meu amor, há 4 anos, graças a Deus. Canto na Canção Nova e antes da Canção Nova também. Tudo o que eu sou, tudo o que eu faço, todo o meu potencial de evangelização, eu devo à Canção Nova. É um transbordar da minha vida aqui dentro, do estar com os meus irmãos. Se eu não estivesse aqui, eu seria uma boa cantora, mas eu não seria eficaz. É estar na Canção Nova, é o carisma Canção Nova que me dá eficácia na minha missão. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Quando eu entrei na comunidade Canção Nova, eu não era reconciliada com a minha música. E eu caí nas mãos do diácono Nelson Correia, né? Porque ele foi ser meu mestre de noviciado. Eu me lembro bem de um dia, ele vai ficar bravo que eu vou contar isso. Ai, meu Deus, eu tinha muito medo de que o diácono Nelsinho descobrisse de que eu não era Canção Nova. Eu achava o carisma tão lindo, tão belo, e quanto mais eu conhecia, mais eu admirava, eu achava, um dia eles vão descobrir que eu não pertenço a esse carisma. O Nelson vai me mandar embora. Eu pensava isso. E aí eu fui justo morar no noviciado, como mestre de noviciado, o diácono Nelsinho. Eu tinha tanto medo do Nelsinho. E aí um dia, estava tendo um encontro para músicos interno, um retiro interno. Pensa assim, só os bambambam, assim, o Eugênio Jorge, Ricardo Sá, Celina, Ziza, todo mundo lá em Lavrinhas. E aí ia ter a missa de encerramento desse encontro, e eu não queria que as pessoas soubessem que eu cantava. Eu queria que elas me amassem pelo que eu era, não por causa da minha voz. Até porque a minha voz me remetia a um tempo de boemia, um tempo de cantar na noite, tantas outras coisas. E aí o Nelson me pediu para que naquela missa de encerramento eu cantasse. E eu disse, Nelson, não sei de onde que ele tira essas coisas. Então eu cheguei na igreja, eu fiquei lá atrás. E aí veio um dos seminaristas e me disse assim, Ana, Nelson está pedindo para você ir lá para frente, ele quer que você cante na missa. E eu entrei em pânico, porque eu olhei aquelas pessoas, o Dalvimar, o próprio Dalvimar, a Ziza, todo mundo ali na missa, e eu ia cantar para eles. Eu disse, diga ao Nelson que eu tô rouca, que eu não vou cantar. E aí o Nelson olhou para mim, de lá do altar, fez um sinal e eu disse, não. Aí ele olhou assim, veio cá, falou, eu quero que você cante na missa. Eu fui, eu tive que ir, né? Então eu fui, cantei naquela missa, aos prantos. Eu chorei a missa inteirinha. Lembro que o Dalvimar estava tocando e eu chorando, cantando uma missa. E aí, no final, o Nelson, ele reuniu todos os noviços na sala de formação. Eu preciso falar com vocês uma coisa muito importante. E eu sentadinha lá no cantinho, ainda me refazendo das lágrimas. E ele deu um murro na mesa, assim, bem forte, e disse, Ana Lúcia, eu sou seu mestre de discipulado. Ele vai ficar bravo quando eu contar isso. Você nunca mais me desobedece na frente dos outros. Se eu estou falando que é para você cantar, é porque Deus tem um desígnio nisso. Você tem que me obedecer. E eu pensei, agora ele vai me mandar embora da Canção Nova, vou embora da Canção Nova. Vocês estão todo mundo dispensado. Aí eu levantei chorando, fui para meu quarto chorando. Aí chegou o Lucas, que hoje é um homenzarrão, né, filho do Nelsinho.
Era um garotinho, né? Bateu na minha porta, tia, meu pai está te esperando lá em casa. É agora, vou ter que voltar a arrumar minha mala e ir embora. Eu desci, quando eu cheguei na sala do Nelsinho, ele estava de costas assim, com aquela postura de pai bravo. Ele vai ficar muito bravo porque eu contei isso. Aí ele me abraçou com um abraço de pai e me falou: minha filha, Deus tem um desígnio no seu ministério, você vai fugir dele até quando? E aí ele já colocou a mão na minha cabeça. Quem já passou por isso com o Nelson sabe do que eu estou falando. Ele viu a minha alma e ele começou a rezar por mim, e ali Deus começou um processo de cura da minha musicalidade. E ele profetizou: um dia, Ana, você será ouvida no Brasil e no mundo. Deus tem muito para falar através de você. Você é uma profetisa do Senhor através da música. Você vai fugir disso até quando? Um dia as pessoas do mundo inteiro vão escutar a sua música. Você não pode se calar. Aonde você chegar, as pessoas vão querer que você cante. E você vai cantar, porque esse é o desígnio de Deus para você. Isso passou muito tempo, mas foi a partir daquele dia que eu fiz as pazes com a minha musicalidade. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Olha, o sacramento da comunhão, eu estava em Belo Horizonte e eu tinha já pedaços dentro de mim. Por exemplo, não comungo porque mereço. Se eu sei, eu muitas vezes falei isso para o Senhor, muitas vezes eu falei isso para Deus. Ia comungar chorando, às vezes indigno, sentindo-me indigno. No meu tempo de jovem eu tive muito vício da masturbação, não conseguia sair. Pessoas me ajudaram muito naquela época, então eu me sentia muito indigno, mas aí um padre falou assim: você não se afaste da Eucaristia, não se afaste da confissão, hein? Um padre de Lerson. Isso nos anos 80, 75, 77, 78. Faz tempo que eu vi isso aí. Eu tinha essas frases dentro de mim. Eu estava em Belo Horizonte, aquele trânsito de BH, aquela loucura de BH. Aí entrei na igreja da Boa Viagem, uma igreja de adoração perpétua. Quando eu entrei, tem uma extensórica bem no alto, assim, dourado, grande, lindo. Eu entrei e eu fiquei, aquele barulho passou. Aí pedi um papel, uma caneta e eu escrevi a letra inteirinha da música. Não teve rascunho essa música, eu escrevi inteirinho. Escrevi num caderno, assim, uma folha, e fiquei esperando pôr uma melodia, mas era muito grande a letra. Eu falei, mas eu não vou cortar nada, como é que eu vou cortar disso aqui? E aí um dia eu estava em Lavrinhas, era noviça, estava acabando de comer, assim. Aí ele chegou perto de mim com uma folha de papel A4, escrita de alto a baixo. Era uma letra imensa. Me veio do coração da Lúcia. Aí eu falei, dei para ela a letra. E ela foi noviça minha lá em Queluz. E a Ana Lúcia, quando ela cantava, eu falava que eu era Saul, Saul saía 7 espíritos, de mim saía 14 espíritos de mim, ouvindo a voz dela. Eu falei, nossa, a voz dela sempre linda, parece que saía, e ela cantava lá no céu, eu ficava olhando assim, e falava, minha filha, quando você canta, sai 14 espíritos dentro de mim. E eu dei para ela a letra, né? Lá no refeitório, eu falei aqui, faz uma música com essa música, põe melodia nessa letra aqui. E ele me disse assim, olha filha, você compõe tanto canções, melodias para os salmos, põe uma melodia nessa letra minha. Só que nem se eu fizesse um rap eu ia conseguir colocar aquilo tudo na melodia, numa melodia, não cabia, era muita letra.
E eu tinha muito medo de cortar uma letra do Diácono Nelsinho. Aí eu pensei, se eu corto uma letra dele, ele vai ficar bravo comigo, né, e tal. Então eu me lembro que eu rezei na Capela de Lavrinhas, tinha um piano lá, e eu fui lá para aquele piano, eu compus a primeira parte, né, Senhor, quando eu te vejo, e o refrão, Jesus, fonte de misericórdia. E só que eu não mostrei para o Nelsinho, porque eu não conseguia colocar o resto da música, ainda faltava mais de meia página, não cabia na melodia que eu tinha feito. Então eu não mostrei. E eu dali, eu ainda morei um tempo em Cachoeira Paulista, depois eu morei na Missão Canção Nova do Rio. E um dia me liga o Nelsinho, eu vou gravar e eu quero aquela música. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Ela deixou uma fita cassete lá. Olha, eu fiz. Lembra aquela letra? Eu falei, lembro. Quando eu ouvi, mas ela fez só metade. Aí veio no coração do Alvimar. Daí eu escrevi no papel, Sacramento da Comunhão. Letra de Diácono Nelsinho Gouveia, música, Ana Lúcia e Dalvimar Galo. Antes dele fazer. E fui na casa dele. Bati lá, era de noite. Falei, oi, tudo bem? Falei, tudo bem. Falei, Dalvimar aqui, ó. Aí ele riu. Foi a mão na barriga. Falei, mas você já pôs meu nome? Falei, Deus falou que você vai fazer. Falei, mas eu estou sem tempo, vou viajar amanhã. Falei, não tem problema. Você vai fazer a melodia da segunda parte. Faltou a segunda parte aqui. E ele ia viajar no outro dia. Deixei lá, dei um beijo nele, dei uma benção para ele e fui embora. No outro dia eu estava pregando lá no Rincão. Ele aparece lá, me chama. Olha, eu fiz. Você já fez? Você não tinha tempo? Eu já fiz. Botou o CDzinho para mim no carro. No Fusquinha que eu tinha lá ouvindo. Falei, nossa Senhora. Foi assim que foi feita essa música. Né? Eu, Ana Lúcia e Dalvimar Galo. E aí eu gravei assim e ele levou. Aí muito tempo, ele estava no processo, né, de CD, era o CD Quem Me Segurou Foi Deus. E aí o Nelsinho me procurou, falou, olha filha, quando é que você vem em Cachoeira? Eu ia perto, eu estava morando numa missão, não sei se ainda era o Rio. E aí eu cheguei aqui e ele falou, eu quero te levar para conhecer sua música. E aí nós fomos almoçar na casa do Dalvimar. E aí ele me contou, aquele cassete que você me deu, eu dei na mão do Dalvi e disse, termina. E foi aí que o Dalvimar fez, chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor. E ali eu falei, nossa, eu que nunca pensei que ia fazer uma música com o Dalvimar Galo, do Anjos de Resgate. Que coisa surreal, e nunca pensei que eu ia estar sentado na mesa do Dalvi comendo uma linguiça, acho que era uma linguiça, sei lá o que ele estava comendo. Que coisa com a esposa do Dalvimar, com o filho dele, que coisa mais engraçada, né? Mas a partir daquele dia, houve um despertar. Eu acho que se eu tivesse feito só essa música na vida, já bastava. Quando eu entro, às vezes fora do país, eu entro num lugar e as pessoas estão cantando na sua língua natal, na missa, ou em um grupo de oração, as pessoas estão cantando. Eu digo, nossa, se eu tivesse feito só essa música, já bastava. Mas ela foi um início, foi um start, assim. Deus me mostrou, você é compositora e eu quero usar disso. E depois que eu gravei o CD Quem Me Segurou Foi Deus, para mim, essa música ia ser a música do CD. Realmente foi. Quem Me Segurou Foi Deus é uma música que muita gente fala que tem depressão, foi curada com ela. Mas na gravação, o técnico, que era o filho Heraldo Thiago, falou assim, olha, essa música tá forte, hein? Qual música? Essa aí, essa grandona aí. Porque quando eu gravei, gravou todo mundo na Canção Nova, todo mundo gravou um pedacinho. Eu queria que todo mundo participasse, Padre Jonas, Eugênio, todo mundo, Salete, todo mundo na época, Dunda, todo mundo. Padre Cleidimar, todo mundo tem um pedacinho original ali.
E ele falou, essa música tá forte, hein? E realmente, quando essa música tocou, realmente ela virou um hino eucarístico, né? Com todas as coisas faladas dessa música, não tem nenhum erro teológico, falaram um monte de coisas já, eu tive canonistas e bispos que já me disseram a beleza dessa música. Eu já vi essa música em árabe, nossa, fiquei emocionadíssimo, em árabe, em espanhol, em francês, ela já ultrapassou, né? E para mim, uma emoção é quando eu vou para a Amazônia fora e ver aqueles indinhos lá, aqueles velhinhos com dentinho lá, Jesus, rosto divino do homem. Eu acho que ficou marcado nela o que eu vivi. Quando eu vi o Santíssimo, eu fui impregnado por aquilo, escrevi inteirinho. Então, a letra está marcada e a melodia casou de tal forma que as pessoas, quando escutam, choram. Eu tenho muitos testemunhos. Tempo atrás, eu estava gravando até aqui. Foi o último CD que gravamos no Canção Sertaneja e chegou um casal ali. Aí o Toco me levou, ele interrompeu a gravação, eu fiquei até meio assim, fora esse casal. Aí ele contou a história de um rapaz que ele conhece pessoalmente. Ele não tinha feito primeira comunhão, bem afastado da igreja, mas descobriu um tumor maligno, tumor cerebral. E ele foi à missa. Começou a cantar o sacramento da comunhão. E nessa parte, não comungo porque mereço. Veio o ministro da comunhão para ele e falou assim, não. Ele disse que não. Não comungo porque mereço, eu sei. Veio outro ministro. Não. Terceiro veio o padre. Aí ele comungou. Estou morrendo, né? Vou comungar. E ele comungou. Acabando a missa, ele foi na sacristia. Falou, padre, só me desculpa. Eu estou afastado da igreja, nem primeira comunhão eu fiz. Mas eu estou aqui porque o médico falou que eu vou morrer mesmo, tenho pouco tempo de vida. Então veio o ministro e tocando aquela música lá, pai. No comum que mereço. Veio o outro ministro, depois veio o senhor e eu comunguei. E o padre falou, falou assim, não, meu filho, pode continuar a comungar. E hoje você vai começar a sua primeira aula de catequese. E o padre deu uma catequese para ele. Falou, você pode continuar comungando. E ele continuou a comungar. E toda semana o padre se encontrava com ele e ia explicando. Foi o contrário. Esse padre soube. Passou um mês, ele fez o exame. Cadê o tumor que estava ali? Que ele tinha até... Eu fui curado pela Eucaristia. Eu tenho testemunho dessa música de pessoas que estavam afastadas da comunhão porque tinham brigado com o próprio irmão. Isso foi lá em Maceió que eu ouvi um senhor me falar, chorando. Quando eu ouvi essa música, disse que ele queimava por vontade de comungar. Ele queimava por dentro. Não comungo que mereço. Quando faltei, ele fugia de mim, de ti, ele viu que... Aí ele procurou o padre de noite para confessar, para poder comungar no outro dia. Ele voltou para comungar. Pessoas estavam terminando um casamento através dessa música. O testemunho mais lindo que eu tenho dessa música da comunhão foi de uma mãe, o filho em coma. E ela sempre cantava no ouvido dele, essa música. Sempre cantou. Quando ele voltou do coma, ele voltou cantando essa música. Primeira coisa que ele voltou, Jesus, fonte de misericórdia. Então são muitos testemunhos, né? Muitos testemunhos que falam mais do que é tratado teológico, que é outra coisa. Então quando a coisa é feita na inspiração, ela fica. E a Ana Lúcia foi muito feliz na melodia, casou muito. E por isso que ela tem um ministério tão abençoado. E Dom Vilmar Galo também, para mim, um dos maiores compositores e arranjadores do nosso Brasil, que fez essa melodia, a segunda parte da melodia tão bonita. Eu só mudei, que eu falo, sem meio à tribulação, eu me esquecer de ti, eu me esquecer de ti, para cima. E ficou essa música, né? Realmente uma inspiração de Deus. O sacramento da comunhão ocupa um lugar na minha vida, é como a trilha sonora do filho que volta para a casa do pai. Eu tenho isso no meu coração, porque quando eu vim para a Canção Nova, eu tinha uma história muito ferida com meu pai. E hoje eu sei que o medo que eu tinha do diácono Nelsinho era o medo de enfrentar a minha história com meu pai. Então ela é a trilha sonora desse reencontro com o pai. Deus me curou de forma tamanha. E até hoje eu digo para o Nelsinho, você é meu pai
espiritual, é um pai que o carisma me deu, desde sempre para sempre. Eu te amo muito. E a gente tem uma brincadeira um com o outro. Ele diz, eu te amo, mas você não pode saber. Ele briga, porque senão você vai abusar. O amor que eu tenho pelo Nelsinho é esse, de um pai espiritual. É tão grande que no dia do meu casamento, meu pai achou que eu ia querer entrar na igreja com o Nelsinho. Eu tive que ligar para o meu pai e dizer, papai, eu vou entrar na igreja contigo. Porque o amor que eu tenho pelo Nelsinho é isso. Deus curou essa história de pai, a minha história ferida de pai, Deus curou. E eu passei a escrever uma nova história com o meu pai a partir do meu relacionamento com o Nelsinho. O sacramento da comunhão é a trilha sonora desse reencontro do filho que vem todo estrapeado pela estrada, voltando para o abraço do pai. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não como porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comigo, pois preciso de ti. Quando faltei a missa, eu fugia de mim de ti. Mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que joga o tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que joga o tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Filho de Maria. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, De Deus. Jesus, fonte de misericórdia que joga o tempo. Jesus, o Filho da Rainha, o Filho de Maria. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, 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 Rosto humano. de cançãonovaplay.com. Assine já!